Olá, queridos, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz de Deus permaneçam conosco. Quinta-feira, 29 de maio de 2025, dia da Ascensão de Cristo. E assim queremos refletir as palavras bíblicas do Novo Testamento, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 9 e 10. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Queremos também ouvir e refletir as palavras do nosso Gotas de Orvalho. Nosso objetivo deve ser agradar a Cristo, pois chegará o dia em que compareceremos diante dele para recebermos a devida recompensa. Amados queridos irmãos e irmãs, temos hoje uma palavra muito oportuna para este dia da Ascensão. O texto bíblico nos lembra da importância de vivermos em conformidade com a vontade de Deus e de sermos também responsáveis pelas nossas escolhas, responsáveis por nossas decisões, pelos caminhos que nós trilhamos e escolhemos. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele. Palavras duras. E para a grande maioria das pessoas deste mundo, é incompreensível o que o apóstolo Paulo aqui escreve. Porque a maioria das pessoas vive como se fosse senhor da sua própria vida, responsável apenas por si mesmo e mais ninguém. Vivem como se não houvesse nada e ninguém mais importante do que si mesmas. Vive-se uma grande ilusão. Também a morte, para a grande maioria, não tem espaço de reflexão. Por isso procura-se evitar o pensamento da morte o quanto possível. O importante, o essencial, assim dizem, é essa vida, o aqui e agora, e nada mais. Também existe uma grande dúvida, uma incerteza no coração e no pensamento das pessoas quanto ao futuro. Mas a fé cristã é diferente. Ela nos afirma: todos deverão comparecer diante do tribunal de Cristo. Percebam, aqui não há incerteza quanto ao futuro. Pelo contrário, os grandes nomes da história da igreja têm o seu olhar firmemente dirigido para este futuro. Eles sabem perfeitamente para onde estão caminhando. Aqui os caminhos de todas as pessoas são conduzidas para um só fim: o dia do Senhor. E conforme nós confessamos nas palavras do credo apostólico, cremos naquele que virá para julgar vivos e mortos. Também cremos na ressurreição dos mortos. Portanto, todas as vezes que assim confessamos, estamos anunciando com convicção de que sim, cremos. A morte foi vencida, a morte não é o ponto final desta existência. E se é verdade que todos devemos comparecer diante de Cristo, então também é verdade que nós não somos os nossos próprios senhores, que não podemos dispor da nossa vida como bem queremos, mas que temos um Senhor, um Salvador, diante do qual somos responsáveis. A nossa vida, as nossas palavras, as nossas atitudes. Nós nos preocupamos tanto com os nossos próprios julgamentos e como os outros nos julgam, o que os outros pensam ou irão pensar de nós. E assim nos esquecemos que importante e decisiva é unicamente a palavra que naquele dia será pronunciada sobre nós, a palavra de Cristo. E lá não haverá nenhuma máscara de trás da qual possamos ainda nos esconder, nenhuma mentira, nenhuma ilusão, nenhuma aparência persistirá diante dos olhos daquele que é a verdade. E essa palavra, ela não quer nos atemorizar, nos assustar, mas nos chama a uma profunda reflexão sobre o sentido da vida. Somos salvos por graça e fé, e como resposta, a nossa vida, ações,
Os frutos da fé são uma resposta, um louvor de gratidão ao grande amor com o qual Deus tem nos amado dia após dia. E que assim, tudo o que fizermos seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Oremos. Querido e eterno Deus, agradecemos pela vida, pelo Teu cuidado e proteção, por Tuas bênçãos, por Tua palavra nesse dia da ascensão de Cristo. Ele que está sentado à Tua direita e virá para julgar vivos e mortos, assim como cremos e confessamos. Obrigado, Senhor, porque a morte foi vencida. Ela não é o ponto final desta vida, desta existência. Permanecemos de cabeça erguida. Há um futuro, há uma esperança. Que possamos estar preparados para a vinda do Senhor. E que aqui, nesta vida, neste mundo, hoje, neste dia, e naqueles que estão por vir, que as nossas palavras, atitudes, elas possam refletir esta verdade. Tudo seja para a Tua honra e a Tua glória. Oramos, pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. E que a paz, a graça, o cuidado do Trino Deus permaneçam sempre conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, meu querido irmão e irmã, um abençoado dia.